o coração da terra. Tenham todos um ótimo espetáculo. Olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eita, opa. Muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Muito boa tarde. Nós somos viajantes que acabamos de chegar. Percorremos por muitas estradas até aqui chegar. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui, acompanhando junto conosco essa história. E nós viemos por essas estradas procurando olhos atentos, curiosos, para ouvir as histórias que temos nesta mala. E ouvidos atentos para ouvir tudo que nós temos a contar. Tanto é que essa mala ela está muito pesada de tantas histórias que tem nela e que nós adquirimos durante todo esse tempo até aqui chegar. E será que a gente gostaria de saber, será que tem alguém aqui que vai querer ouvir essa história, né? Ninguém. Será? Sim! Olha, então parece que sim, né? Tem alguém na plateia? Tem alguém? Sim! Ótimo! Nossa, muito bom. Olha, mas assim, é muita história, gente. É tantas histórias, tem muitas histórias de todo jeito, né? É a história que mais acidenta. Tem histórias que dançam.
demais, né? Mas sabe, essa história, gente, quando ela fica guardada, ela precisa ser contada, né? Porque a história guardada fica apertada, fica triste, precisa ganhar o mundo. Exatamente. E é por isso que a gente vem aqui, porque essas histórias, elas precisam ganhar o mundo. Vocês estão ouvindo? Tá escutando isso? Sim, estou escutando. Por que? Eu acho que... Peraí. É o coração da terra. Oxe, a terra tem coração. Mas é claro que tem. Mas é ele que tá fazendo. Ele quem? Estava aqui até agora. Não, tudo bem, é ele, mas é que para escutar o coração da terra, a gente precisa imaginar. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou preparar vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó, todo mundo comigo, ó. Esfrega a mão, vamos lá, todo mundo esfrega a mão. Isso, esfrega. Isso, esfrega. E agora coloca nos olhos. Tá sentindo quentinho? Isso, é para que a gente possa ver as histórias além da nossa imaginação. Agora esquenta e coloca sobre as orelhas. Que é para que a gente possa ouvir atentamente todas as histórias com muita atenção. E agora esquenta, esfrega e coloca sobre o coração. Está sentindo bater? Sim. É porque é para lá que as histórias vão. E eu quero que vocês escutem essa história com o coração. Vamos fazer. Fechem os olhos, respirem. A terra guarda memórias. As árvores contam histórias. E essa história começou há muitos e muitos anos atrás. O coração da terra. Existia uma época em que o coração da terra ainda batia firme e forte. Antes das grandes construções, da destruição, da fumaça, do envenenamento dos rios, das árvores e dos animais. Em um pequeno vilarejo, cercado pela floresta, moravam um avô e um neto. Os dois eram muito queridos por todos daquele lugar. E ao cair da tarde, o velho se sentava aos pés da grande árvore Jurema para contar ao menino histórias do tempo em que era jovem. Diziam que a Jurema era tão antiga que suas raízes guardavam memórias da própria terra. Mas ultimamente, alguma coisa estava mudando. Às vezes o avô esquecia palavras simples. Às vezes começava uma história e não conseguia terminar. Mas ultimamente, alguma coisa estava mudando. Às vezes o avô esquecia palavras simples. Às vezes começava uma história e não conseguia terminar. Mas ultimamente, alguma coisa... Ei, você já repetiu isso pela terceira vez? Tá. É o avô, né? Eu esqueci. É o avô que esquecia, né? Bom, mas às vezes o silêncio chegava antes da lembrança. E isso assustava o menino, porque naquele vilarejo, o avô não guardava só memórias dele. Guardava memórias ancestrais daqueles que vieram muito antes.
Antigamente, há muitos anos atrás, tudo era diferente. Não é, dona Maria? A terra era generosa. Dava fruto, dava alimento. Quando alguém adoecia, era na mata que se encontrava a cura, com as ervas. E se o menino ficava doente, levava logo para benzer. Um galinho de arruda, um copinho d'água, e logo tudo ficava bem. E naquela aldeia, linda, que morava esse avô e este neto, cruzando os céus, todas as manhãs, vinha a Zaira. A Zaira era uma arara azul muito linda e querida por todos daquele vilarejo. E ela era cuidada pelo avô. E lá no céu vinha Zaira. Aldeia. Ela era muito querida por todos. Todos falavam que enquanto Zaira voasse pelo céu, o mundo estaria em paz. Mas naquela tarde, alguma coisa estava estranha. A Zaira não estava como antes. As suas asas estavam batendo forte. O seu olhar estava perdido. Era como se ela quisesse falar alguma coisa. Alguma mensagem. E o vô não entendia. Então o vô perguntou: o que foi, Zaira? A Zaira então olhou para o avô, olhou para a floresta e bateu asas em direção à floresta e desapareceu. A tristeza tomou aquele lugar. Porque Zaira era muito querida por todos. E ninguém entendia o porquê. Por que Zaira foi embora? Por que Zaira fugiu? Então, o avô entrou na floresta em busca de Zaira. Caminhava por essa floresta. Tudo era tão diferente. No começo, a mata ainda parecia a mesma. As árvores dançavam com o vento. Os bichos cantavam. Mas quando ele caminhava, tudo ia silenciando ao redor. Tinha árvore caída pelo chão. A floresta estava diferente. Não era a floresta que ele se lembrava, né? Trilhas que ele conhecia já não existiam mais. E o vô começou a perceber que já não se lembrava mais do caminho de volta. O sol, então, foi descendo devagar. Cada vez mais, escurecendo. Então veio a noite escura. O breu. E o avô começou a ficar com medo. Porque na mata existe um silêncio. Mas esse silêncio era diferente. Era um silêncio triste. O avô então começou a ficar com medo.
E de repente, quando ele estava ali caminhando entre as árvores, ele foi olhando ao redor. Tudo era escuro, tudo era breu. Então, ele avistou, vindo ao longe, um homem. Era um homem alto, forte, parecia um tronco de uma árvore. Ele não estava entendendo de onde vinha esse homem. Então, meu avô ficou preocupado. E cada vez mais esse homem se aproximava. Da floresta chegou para meu avô e disse: a Zaira não fugiu porque ela quis, mas sim porque ela estava anunciando alguma coisa. Ela estava com medo, porque o homem entrou na mata sem pedir licença, derrubou as árvores e nada fez, apenas para lucro interno seu, ganância. Vocês precisam nos ajudar. Vocês precisam nos ajudar. E assim, o guardião foi falando. Vocês precisam nos ajudar, porque ainda há tempo. E assim, o guardião falou. Agora. entregou para o avô uma pena de Zaira. Então, disse para que ele fosse até o caminho das águas, que encontrasse o rio, que talvez o rio trouxesse a resposta que ele tanto precisava. Então o avô seguiu o caminho do rio e o guardião, na mata,
desapareceu. E o avô, então, seguiu caminhando pela floresta, atrás das águas, dos rios. E foi seguindo, caminhando, seguindo, nada dele, tentando encontrar. Ele começou a ouvir cada vez mais forte o som dos rios. Fechem os olhos. Escutem o som dos rios. E o som foi ficando cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Ele foi caminhando. Caminhando. O velho caminhou. Seus pés já não sentiam o peso do corpo, mas o peso da responsabilidade. Ele seguia o rastro da água, porque o rio, meus amigos, é o sangue da terra. Sem ele, a memória seca. Quando ele chegou à margem, o que viu não foi um espelho brilhante que lembrava a infância. O rio estava cansado. Galhos secos, restos do que o homem descarta, travavam o caminho da água. O rio não corria, ele chorava. O velho chegou à beira do rio, mas o que encontrou foi um cemitério de coisas esquecidas. Onde deveria haver pedra, tinha pneu, garrafas plásticas, sacos que pareciam fantasmas presos nos galhos. O avô não pensou duas vezes. Entrou na lama e começou a puxar, a carregar, a desenterrar o que o homem da cidade jogou sem olhar para trás. Ele tirava um pneu, a água dava um suspiro. Tirava um saco de lixo e o rio ganhava um fôlego. Mas conforme ele arrancava aquele entulho pesado, a força da nascente que estava presa explodiu de uma vez. O rio, enfim liberto, veio com tudo. A água rompeu as barreiras de lixo e arrastou o velho para o fundo. O corpo cansado girou na correnteza. O chão subiu. Quando o ar faltou, e ele achou que seria levado pelas águas, braços amorosos o acolheram. Ela surgiu no meio do redemoinho. Não era apenas uma mulher, era a própria força do rio que ganhava cor. Ela chegava, acolheu o avô. Cansado, quando ele achou que não mais sustentaria, ela o acolheu. E disse: você me deu a vida e o rio corre porque você teve a coragem de sujar as suas mãos para me limpar. Ela o ergueu, acalmou o fluxo e colocou na margem do rio são e salvo. E olhando para ele, disse:
Então, o avô percebeu que... E foi ali, ouvindo o rio, escutando o coração das águas, que o vô finalmente entendeu. Zaira não tinha fugido. Ela estava tentando avisar. Avisar que a floresta estava ferida, que os rios estavam cansados, que a terra estava pedindo ajuda. Os animais escutam primeiro aquilo que os homens esqueceram de ouvir. O guardião da mata mostrou o caminho. As águas ensinaram a cuidar da vida. E segurando a pena azul de Zaira nas mãos, o vô percebeu que o coração da terra ainda batia. Baixinho, esperando alguém escutar. O menino ficou em silêncio por um instante, imaginando tudo aquilo dentro da cabeça, então perguntou baixinho: e depois, vovô? O que aconteceu? O velho sorriu, tentou lembrar, mas as palavras pareciam escapar devagar como folhas levadas pelo vento. Ah, meu pequeno, acho que um pedaço dessa história eu acabei esquecendo. Mas talvez o mais importante, a terra, já tenha contado para nós. Como foi essa história? Eu não sei. Só sei que foi assim. E agora, precisamos juntos escutar o coração da... Eu vou fechar a mão porque a história, nós precisamos continuar a viagem, né? Então, deixa eu fechar. Faz um somzinho para fechar. Saudar a vida, saudar o ar que nos dá a vida, o respiro, a terra que nos dá o fruto. E agora nós vamos fazer um lindo encerramento. Todo mundo junto. E agora... Bom, então a gente vai sair e você vem de cortejo com a gente. O cortejo vem, vamos lá. Levanta a bola.
Levanta a palma, Onde que ele pôs o microfone? Já, todo mundo. Obrigado, Vamos, junta todo mundo! Olha o Chiquinho! Vamos lá! Todo mundo grita!